E vamos falar de uma das minhas marcas, que é minha favorita no momento, porque quando eu era mais nova era da Daninho, e a gente vai Boa. falar dela também, que é a IoPro. Vocês entraram no mercado em 2017, Exato. né? Falando com um público mais de nicho, que são os crossfiteiros, e hoje em dia vocês dominaram a categoria de saudabilidade, digamos assim, com a galera que corre, que faz esporte. Você achou que a marca ia fazer tanto sucesso assim? Como é que foi isso? A marca é incrível, né? Porque ela surgiu mesmo dessa conexão com um público muito específico. Então a gente já estava vendo que proteína poderia ser o grande macronutriente dos tempos atuais. E a gente começou a conversar com as comunidades que mais queriam ou tinham essa demanda para incrementar carga proteica na sua dieta. E aí a gente se aproximou muito dos crossfits ali, dos boxes de crossfit, da população que estava treinando crossfit naquela época. Estava explodindo, né? Os boxes explodindo no país inteiro. E foi entender as dores reais dessa comunidade. Falou, olha, o que vocês precisam para consumir proteína na carga que vocês precisam, que é muito alta? A gente precisa de conveniência, a gente precisa de sabor, a gente precisa de um produto hiper saudável. E hoje a gente tem algumas soluções, mas não todas são muito boas para o nosso dia a dia. Então a gente começou a modelar o que poderia ser um shake proteico gostoso, com as credenciais da Danone, com a funcionalidade que a Danone poderia agregar, e lançou essa categoria. Isso foi ali em 2017, 2018, e ela se tornou um sucesso. Então hoje é tudo proteína, né? Acho que Tudo proteína proteína. ganhou um protagonismo muito grande nessa alimentação, nessas jornadas que mais consciente de alimentação que os brasileiros têm. E a gente teve a felicidade de antecipar um pouco essa tendência e trazer um produto muito relevante, principalmente para o pré-treino, para o pós-treino, mesmo para um snack saudável, mesmo para quem hoje nem é hiper esportista ou dedicado ao esporte, ao treino, olha a YoPro como um snack muito saudável e muito gostoso. Se você me perguntasse assim, lá em 2017, 2018, vocês apostavam que ia ser a terceira maior marca da empresa hoje no Brasil? Eu diria que não. Eu diria que foi uma grande surpresa e uma grata surpresa para a gente. Lógico que a gente colocou bastante energia e trabalho em fazer acontecer, mas a gente conseguiu realmente conectar uma dor, atender uma dor do consumidor e das pessoas antes que a categoria explodisse. Então a Danone, quando consegue encontrar esses espaços assim, é muito feliz. Uhum. Perfeito. Então foi um timing extremamente estratégico. Mas teve alguma outra ação, campanha, ativação que vocês falaram, nossa, essa aqui mexeu o ponteiro quando a gente está falando de YoPro? E o Pro é engraçado, né? Porque ela surgiu num modelo muito diferente para a Danone. Então, a Danone ela sempre foi a empresa que falou mais com famílias e mais com crianças. A Activia, que chegou aqui no Brasil há uns 20 anos atrás, foi a primeira marca mais individual assim para as pessoas e hiperfuncional. E o Pro a gente não tinha nem muita experiência em trabalhar com aquele público, nem com essa categoria. Quando ela começa a ser construída, eu diria que o primeiro grande segredo de OPRO é que foi essa proximidade com uma comunidade muito específica. Então a gente entendeu o que era essa comunidade, o que essa comunidade precisava, trouxe os influenciadores delas, ou os principais creators ali para ajudar a gente a construir comunicação, patrocínio de eventos, enxergar, entrar num box de CrossFit ou participar daquela comunidade com relevância e autenticidade. Acho que esse foi o primeiro grande ahá da marca. Quando ela ganha respeito dessa comunidade, ela começa a expandir consumo, a gente conseguiu falar com mais gente. E a gente já tinha um aval de uma comunidade muito dedicada ao esporte. Então, se essa comunidade aprovou o produto, a gente tinha a chance de falar com mais comunidades. Hoje, além de CrossFit e shaping, né, de corpo como um todo, a gente fala bastante com a comunidade de corrida. E aí, acho que o segredo da marca sempre foi participar ativamente dos eventos e patrocínios e ativações dessas comunidades, enquanto a gente começou a comunicar a marca como um todo para o consumidor. Esse é um segredo. O outro segredo de OPRO é uma execução muito, muito forte em ponto de venda e disponibilidade para as pessoas. Então, eu me inspiro muito mais hoje em companhias que têm uma execução ampla, né, de bebidas, né, e que a gente consegue observar isso e aprender. E quando você vai hoje num supermercado, na maior parte do Brasil, você consegue encontrar a IoPro em pelo menos 5 pontos de contato ao longo de uma loja. Então você chega no caixa, está lá a IoPro. Vai na área de hortifruti, está lá a IoPro perto da banana, perto do ovo. Vai na gôndola de saudáveis, está lá a IoPro. Então a gente conseguiu espalhar esse produto e gerar visibilidade da marca para o consumidor entender e provar. Então para mim esses dois são, acho que os principais segredos assim da marca para ela ter crescido tão rápido assim para a gente.
Perfeito. Então, disponibilidade física e você primeiro trabalhar uma comunidade, né, criar quase que um produto de nicho e assim se expandindo com pessoas que viraram quase, né, os próprios defensores ali da marca. É isso aí, eles viraram embaixadores e tem vários que estão com a gente até hoje. O Fê Medeiros é um grande exemplo, que está quase que do dia 1 da marca Uau. com a gente até hoje. E eles viraram quase que conselheiros da marca, assim. Então, é um jeito muito diferente da Danone trabalhar, muito pensando com uma marca insurgente. Então, se eu fosse criar uma nova categoria, como várias categorias e marcas surgem todos os dias no Brasil, como eu atuaria? Então, a Danone teve um comportamento diferente e depois aproveitou a sua escala em distribuição, em produção, sua qualidade de produção, para executar isso muito bem. Então a gente brinca, né? Que toda startup olha para a Danone e fala: nossa, eu queria ter essa escala, eu queria ter essa qualidade, essa capacidade de produção. E a gente olha sempre para uma startup pequenininha e fala: nossa, como os caras são rápidos, são velozes, conseguem executar muito bem. Então a gente conseguiu combinar esse melhor dos dois mundos aí para lançar o Pro.